Oi, gente, estamos aqui agora e o tema da semana é higiene do sono. Sim, aquilo que está completamente desregulado por nossa culpa, ok? Por nossa culpa, sua culpa, sim, sua culpa, minha culpa. A higiene do sono, ela se trata, na verdade, basicamente de mudar hábitos que não são saudáveis por hábitos saudáveis que vão te fazer regular o sono. Ou seja, na verdade, você, com seus hábitos não saudáveis, conseguiu fazer com que o seu corpo trocasse o dia pela noite biologicamente. Ou seja, dormir é um ato natural. Então, se ele não acontece naturalmente, ou ele surge em horários não apropriados, é porque a gente, com os nossos comportamentos não saudáveis, desregulou o cérebro ao ponto dele ficar confuso e não entender que aquele é o horário de dormir e aquele é o horário de estar acordado. O sono, ele faz parte do nosso ciclo circadiano, ou seja, ele precisa entender que à noite é hora de dormir e de manhã e durante o dia você tem que estar acordado. Por exemplo, a gente escuta muito falar sobre melatonina. Tem muita gente que toma melatonina. Mas, se você tiver uma higiene do sono e conseguir manter esses hábitos saudáveis, você não precisa tomar melatonina, porque o seu cérebro ele já produz a melatonina. Ele, inclusive, começa a produzir a melatonina quando começa a escurecer, que é quando ele entende, se a gente não confundir ele, é claro, com os nossos hábitos péssimos, que tá chegando o momento ali de descansar e daqui umas horinhas dormir, sabe? Então, para evitar o uso de medicamentos ou até da melatonina, apesar de ser uma coisa mais tranquila, eu vou passar algumas dicas para você higienizar o seu sono e vou dizer o que você está fazendo de errado, que você está deixando o seu sono imundo ao ponto de dormir 2 horas da tarde e acordar assim, sei lá, sem entender em que momento da quarentena você está. Dica número 1. Estabeleça um horário para dormir e um horário para levantar da cama. Mesmo que você não esteja saindo para trabalhar, para estagiar ou para ir para a faculdade, o ideal é que você mantenha o seu corpo numa rotina para que ele entenda que tem dia e noite separado, para que ele aprenda a descansar no horário correto e você precisa se ocupar durante o dia. E essa era a segunda dica, que é manter a sua antiga rotina. Claro, adaptada dentro da quarentena, ou procure criar uma rotina nova. Sei lá, às 8 horas da manhã eu vou estudar italiano. Às 10 horas da manhã eu vou aprender a jogar cartas xamânicas. Não sei, fica a seu critério. Dica número 3. Pratique exercício, mas na hora certa. Ou seja, não vai praticar exercício 11 horas da noite para dormir meia-noite achando que isso vai ajudar. Não, isso vai acelerar o seu corpo e você não vai conseguir dormir. Então, qual é o melhor horário para fazer exercício se você tá com o sono desregulado? De manhã. Isso. Não precisa também ser 6 horas da manhã para correr em volta do condomínio, coisas do tipo. Não precisa. Basta 8, 9 horas, acorda, toma um café relaxado, dá aquela meia hora pra digerir, pra você não passar mal durante seus exercícios. Pratica um yoga, pula uma corda, faz uma coisa leve, começa devagar. Dica número 4, fuja da cama durante o dia. Eu sei como isso é difícil. Eu realmente sei. E eu sei muito. Mas é necessário. Não coma na cama, faça as suas refeições na mesa, estude na sua escrivaninha, vai ler sentado, tenta ver filme sentado, ou tenta se manter ocupado, vai brincar com o cachorro, não fica fazendo as coisas na cama. Pro cérebro poder entender que cama é feita pra dormir, e não pra ficar o tempo todo como a gente gostaria. Dica número 5, tome sol. Isso, vitamina D. Ela também ajuda a regular o seu sono, porque ela faz o seu corpo entender que você está de dia. E você fica lá recebendo sol, pegando um bronzeado, aumentando a sua vitamina D, que deve estar em baixa, você deve estar que nem o Edward Cullen no momento. E aproveita, né? Faz uma meditação, pratica um yoga na grama, faz algo do tipo bem natureba, assim, pra poder aumentar o seu nível de vitamina D e ensinar o seu corpo que aquele momento é o momento em que ele deve estar desperto. Dica número 6. Sinalize para o cérebro que está chegando a hora de dormir. Ou seja,
No início da noite, você já vai ali, faz a sua refeição, uma refeição mais leve, antes das 9, evitando carboidratos, frituras, estimulantes como café, Coca-Cola, aquela, né, que só tá focando na cafeína pra não falar sobre drogas no YouTube. Mas, enfim, evita qualquer tipo de estimulante. E isso inclui também assistir documentários ou filmes de terror, coisas do tipo. Evita brigar, ter DRs, assim, bem antes de dormir. Tipo, quer ter uma DR? Tem uma DR, mas tem uma DR de manhã, sabe? Enquanto você tá desperto. Porque ter essa DR antes de dormir vai fazer com que o seu cérebro fique a mil. Você vai ficar meio mal emocionalmente ou psicologicamente falando, ou os dois, e isso vai te atrapalhar muito na hora de dormir. Então, evita levar conflitos pra cama. Tenta resolver todos eles mais cedo, pra evitar que na hora de dormir você fique lá fazendo aquele processo de ruminação dos pensamentos, que não vai te levar a lugar nenhum, até porque você não vai conseguir resolver naquele momento, provavelmente só vai conseguir resolver no outro dia. Nessa de sinalizar, você também precisa fazer uma coisa que é muito difícil, mas é muito necessária. Diminui as luzes do ambiente. Deixa tudo assim mais escuro, ou escuro se você puder. Não liga a TV, tenta desligar o celular. Na hora de dormir, não dorme com o celular do lado, não dorme com o celular debaixo do travesseiro. Bota o celular pra dormir do outro lado. O celular não vai dormir, na verdade, você que vai dormir. Mas dorme desse lado e bota o celular pra dormir desse lado. Eu, por exemplo, durmo aqui e boto o celular pra carregar pra lá na hora de dormir, justamente pra ele não atrapalhar meu sono. E realmente isso faz muita diferença. E eu também coloco ele no não perturbe, porque como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu juro que quando eu recebo uma mensagem, ele tá do outro lado do quarto, do ambiente, eu consigo ouvir. Então, isso também pode te ajudar. E eu uso o celular quase o dia inteiro, na verdade, no modo... Não é modo noturno. A luz fica meio amarelada, assim, sabe? Pra você meio que relaxar a vista. Enfim, o ideal pra você usar à noite, mas pode usar o dia todo também, não vai te atrapalhar. Mas é uma boa dica pra algumas horas antes de dormir, quando você ainda tá mexendo no celular, você já coloca ali e 2 horas antes de dormir já solta o celular. 7ª dica: mantenha o quarto confortável. Existem pesquisas que dizem que o nosso corpo, ele se sente mais adaptado para dormir em um ambiente quando ele tem uma temperatura mais agradável. Ou seja, bota o ar-condicionado ali, um clima geladinho, deita na cama, pega o seu edredom excessivamente fofinho, fica abraçado nele e vai relaxando e acende o incenso ou não acende o incenso, se você não gostar. Enfim, deixa um ambiente harmônico para um sono. Isso também serve para você não deixar o quarto bagunçado, porque essa bagunça que você tá vendo pode vir atrapalhar o seu sono. E também para deixar o quarto sempre limpo, porque aquele cheirinho... Sério, gente, poucas coisas são tão boas quanto você entrar num quarto que tá com aquele cheirinho de limpo, o edredom tá com cheiro de amaciante, que tem algum ursinho fofinho na embalagem. Não tem nada melhor do que isso. E uma boa ideia também é tomar um banho morno antes de dormir. Eu, particularmente, só tomo banho gelados e eu posso explicar isso em outro vídeo, mas é uma boa dica pra você relaxar. E falando em relaxar, eu vou pra 8ª dica. A 8ª dica? Pera, não era assim. A 8ª dica. A 8ª dica é criar rituais de relaxamento. Ou seja, pra mim faz sentido 2 horas antes de dormir, por exemplo, tomar um banho com as luzes apagadas ou com uma fresta de luz, assim. Eu tomo banho de água gelada, enfim, eu já falei isso. Mas, por exemplo, às vezes eu pego meu ring light e levo pro banheiro e coloco no modo de luz quente, assim, boto no mínimo, tomo banho, volto pro quarto, coloco um pijama, que normalmente é um blusão, acendo um incenso, desligo as luzes, coloco no celular pra carregar, já medito e durmo. É um tipo de ritual de relaxamento. Você pode criar o seu. Um dos meus melhores amigos tem um que eu acho bem interessante. Ele vai, toma banho, volta, coloca o pijama dele, já abandona o celular e ele assiste um episódio de Boruto e lê um capítulo de um livro que ele estiver lendo. E depois disso ele vai e tenta dormir.
é a forma que ele encontrou, foi o ritual que ele encontrou que se encaixava e dava certo pra ele pra relaxar antes de dormir. Então, vê qual funciona com você, testa as coisas, cria o seu ritual de relaxamento e vai dormir maravilhosamente bem. Agora eu vou explicar brevemente quais são os ciclos do sono. Sim, o sono ele tem fases. E existem teóricos que falam 5 fases, mas o teórico no qual eu aprendi na faculdade dizia que eram 4. O sono leve 1, sono leve 2, sono profundo 3 e o sono REM 4. O sono REM é a fase mais difícil de alcançar, mas é o sono REM que vai reequilibrar o seu cérebro, fazer uma manutenção na sua memória e normalmente é onde você sonha, é aquele momento do sono que você sonha. E ele é reparador. Você precisa chegar no sono REM. E quando você não tem uma boa noite de sono, provavelmente você não chegou no sono REM ou não chegou no sono REM quantas vezes você deveria. Então o sono começa assim: sono leve 1, sono leve 2, sono profundo 3, sono REM. E aí ele volta e refaz esse ciclo. Ele faz isso mais ou menos umas 4 ou 5 vezes por noite, o que vai dar umas 8 horas de sono. Então é muito importante que você complete todos esses ciclos do sono para ter uma noite, assim, restauradora, não só pro seu corpo, mas pra sua mente. Então é isso, experimentem as dicas que eu dei, evitem esses hábitos não saudáveis antes de dormir e me digam se funcionou nos comentários. Se não funcionou também, diz se não funcionou, diz quais são os seus hábitos, qual é a forma que você encontrou para fazer uma higiene do sono, qual é a sua rotina de rituais para relaxamento antes de dormir. E é isso. Curte, compartilha, comenta, vamos conversar bastante. E se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Tem vídeo novo toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E não sei mais o que dizer. Vamos limpar o nosso sono. Boa noite.